Nós vamos estar lendo então Apocalipse no capítulo de número 9 e nós estamos Florianópolis, Santa Catarina, amém. E nós estamos seguindo uma sequência que nós intitulamos de Principados e Potestades. Principados e Potestades. E hoje nós queremos falar sobre um líder desses principados e potestades. Hoje, pela manhã, nós falamos um pouco sobre liderança espiritual, liderança e organização das lideranças espirituais. Vou repetir uma frase que eu tenho dito aqui com frequência, porque hoje, mais do que nunca, ela faz muito sentido para todos nós. Eu tenho dito que se você tentar fazer alguma coisa, para o Senhor Deus, você descobrirá que o inferno existe. Eu tenho dito isso porque os levantes do inimigo são muito frequentes e são também muito reais. E os levantes do inimigo aparecem de multiforma de ação. O diabo ele tem também essa capacidade de nos atingir ou buscar nos atingir de multiformas de ação, de multiformas, de maneiras diferentes para nos atingir. Então nessa tarde nós estamos estudando sobre as regiões celestiais, sobre o mundo espiritual, sobre principados e potestades, e certamente isso para o inimigo é uma ameaça. Conhecer as obras do inimigo, saber como ele age, saber como ele pensa, é de fato para o inimigo algo muito nocivo, porque nós estaremos conhecendo um pouco mais da nossa força em detrimento à força do inimigo. E nós já aprendemos hoje pela manhã que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Então, na realidade, não existe um líder do inferno conduzindo, guiando, controlando a entrada e saída do inferno. Na realidade, quem está lá está aprisionado na mesma condição dos homens condenados. Nós aprendemos que existe uma hierarquia chamada hierarquia funcional, que é nada mais, nada menos do que uma organização, não por poder. Os anjos não são separados por poder. Então escreve isso no seu comentário, escreve isso na sua Bíblia, em Apocalipse capítulo 9, escreve aí no cantinho da sua Bíblia. Os anjos não são separados por poder. A sua função não é determinada por poder, mas determinada apenas por uma organização hierárquica. A hierarquia ela é funcional, então cada anjo tem o mesmo poder, a mesma qualidade, a mesma autoridade, a mesma essência, a mesma natureza. São todos anjos, são todos seres espirituais, celestiais, que moram e habitam nas regiões celestiais. Mas ao se aproximarem do Senhor, o Senhor lhes dá uma determinada função. Então nós costumamos dizer assim em latim: nomen office é o nome de ofício de um determinado anjo do Senhor Deus. Nomen office é o nome de um ofício de um determinado anjo e também de um demônio, que se organizam da mesma maneira que o céu se organiza. A maneira como Lúcifer, agora Satanás, aprendeu a se organizar é a maneira como ele viu no céu as organizações do Senhor. Então ele usa a mesma organização, nomen office, nomen naturae. Nomen naturae é o nome da sua natureza. Na natureza dos anjos, todos são iguais em poder. Assim como os seres humanos são todos iguais em poder. Na sua natureza somos todos iguais. Mas eu tenho um nome office na igreja diferente de muitos irmãos que estão me acompanhando. Meu nome office é pastor. E eu já disse para vocês que quando a gente se torna pastor, a gente perde a identidade. E tem um lado muito bom disso, porque a gente ganha uma identidade muito linda, que é a identidade do reino dos céus. E as pessoas deixam de chamar a gente pelo nome e geralmente nos chamam pelo nosso ofício. Pastor, pastor, pastor. E nos encontram e alguns nem sabem como você se chama. Convivendo com você há muito tempo, não sabem como você se chama e te chamam de pastor. Você perdeu sua identidade. Se você assume o ministério, você perde sua identidade. Missionário deixa de ter um nome, passa a ser missionário.
Outros são mestres e são chamados de mestre, como a Célia está dizendo ali, mestre. Em hebraico nós temos o professor, que é Rabi, e nós temos o mestre, que é Moré, e a mulher Morá. E nós temos então essa funcionalidade que não muda o nosso poder, só nos coloca em uma função diferente dentro do corpo de Cristo. No céu, os anjos têm funções diferentes e não poder diferente. Quais são as funções dos anjos? Os anjos são organizados como querubins, que quer dizer protetores, guardiões, também serafins, que quer dizer purificadores. Nós temos arcanjo, e a Bíblia só fala de um, que quer dizer líderes sobre anjos, e nós temos anjos, que quer dizer mensageiros. Dentre eles nós temos anjos para a guerra, anjos para a mensagem, anjos para funções específicas e funções diferentes. E dentro dessa nomenclatura funcional, nós temos uma hierarquia por determinação regional, e nós temos os tronos, que governam uma região ou governam uma descendência, como por exemplo, fala-se de Israel e de Miguel, que guarda o território e o povo de Israel, como diz a palavra de Deus no livro de Daniel. Quando Daniel ora pedindo a resposta ao Senhor, o anjo Miguel é o responsável pelo território de Israel e ele se mobiliza para levar a mensagem até Daniel. E nós encontramos dentro desse grupo as dominações, que são seres espirituais que têm o poder de manipular as mentes, de induzir ao erro. Dentro desse grupo nós temos os principados, que são aqueles que estão responsáveis por grupos menores e até mesmo por pessoas. Eles são príncipes dentro dos tronos. E nós temos as potestades, que são aqueles que fazem os sinais e prodígios na natureza. São aqueles que conduzem as coisas pela natureza. Agora nós estamos no nosso último capítulo. Não que a gente vai encerrar o assunto angelologia. Nós vamos continuar com esse assunto em outro momento. Mas hoje nós queremos falar sobre Abaddon e Apolion. Para a gente encerrar hoje a nossa sequência sobre os seres celestiais, os anjos, que em hebraico é malach, e em grego angelos, que significa mensageiro. Apocalipse 9, no verso 1 até o 11. Está com sua Bíblia? Meu áudio está chegando bem para você? Eu demorei a perguntar isso hoje, né, gente? Meu áudio está chegando bem para você? Amém. Vocês perceberam que nós fizemos um arranjo diferente aqui no nosso cenário, no nosso estúdio? Nós fizemos um arranjo diferente para levar uma coisa mais bonita para vocês. Vocês perceberam isso? Gostaram do nosso arranjo diferente aqui no nosso estúdio? Dê aí sua opinião. Eu gostaria de ouvir a sua opinião, se você gostou da nossa organização aqui. O áudio está bem? Alguém já disse ali que está bom. Pastor Cosme, Deus abençoe, pastor. Deus abençoe Lavras. Deus abençoe sua igreja com toda a sorte de bênçãos. Gostei, disse a Célia. Obrigado, Célia. Gostei é bom, né? Gostei é bom. Dizem que mulher costuma falar um pouco mais, mas gostei tá bom. O Senhor é sempre caprichoso. Nunca faça a obra de Deus relaxadamente. Nunca faça a obra de Deus relaxadamente. A palavra do Senhor diz, tudo aquilo que vier à sua mão, faça conforme as suas forças. Então nunca faça a obra de Deus relaxadamente. O que você está vendo aqui já é resultado daquelas ofertas que os irmãos estão enviando para nós, para que nós possamos levar o conhecimento bíblico a outros lugares. E nós estaremos fechando ainda essa semana que vem uma turma no Paraguai. Manda um glória a Deus aí. Nós estaremos fechando uma turma de estudos bíblicos no Paraguai. E aqui já é um pouco daquilo que vocês têm enviado para mim. E eu tenho falado com vocês, nós estamos ainda abertos para receber, precisamos de uma estrutura para oferecer cursos teológicos gratuitos aqui no Brasil e fora do Brasil, oferecendo material didático. Então, se você vir no meu Stories um endereço de um banco para doações, nós estamos arrecadando uma vaquinha para a gente poder
comprar equipamentos e mandar fazer material didático para enviar para os pastores que vão entrar nesse curso, para os obreiros que vão entrar nesse curso. Então, entrando no meu Stories, você vai ver ali o endereço eletrônico, o número do meu Pix estará ali e você vai poder mandar uma oferta para nos abençoar. Amém. Apocalipse capítulo 9. O quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caíra sobre a terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Hoje nós queremos aprender o que é o abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu uma fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, como a fumaça do poço se escureceu o sol e o ar. Hoje nós vamos explicar para você o que significa esse número que sobe como uma fumaça que escurece o sol. Da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra. Foi-lhes dado poder como quem tem os escorpiões da terra. Foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na fronte o selo de Deus. E um dia nós falaremos sobre o selo de Deus e vamos entrar em mais detalhes sobre isso. Versículo 5. Foi-lhes permitido que não os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. O seu tormento era semelhante ao tormento de escorpião quando fere o homem. Naqueles dias os homens buscarão a morte, e de modo algum encontrarão, desejarão morrer, e a morte fugirá deles. A aparência dos gafanhotos era semelhante a cavalos aparelhados para a guerra, e sobre suas cabeças havia como uma coroa semelhante a ouro. Seus rostos eram como o rosto de homem, e tinham cabelo como cabelo de mulher, e os seus dentes como dentes de leão. Tinham couraça como couraça de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros e muitos cavalos que correm para o combate. Tinham caudas com ferrões, semelhante à cauda dos escorpiões. Nas suas caudas estava o seu poder para fazer dano aos homens por 5 meses. Tinha sobre si um rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Então vamos aprender o que tudo isso quer dizer. Amém? Vamos aprender o que isso tudo quer dizer. A palavra de Deus está nos revelando algo que muito crente desconhece. Existe um número de anjos caídos que caíram junto com Lúcifer, que hoje se chama Satanás, e não é correto chamá-lo de Lúcifer, porque ele perdeu o seu brilho, perdeu a sua glória, perdeu sua beleza. Hoje ele é cinza debaixo dos pés do nosso Deus. Então o mais correto é chamá-lo de Satanás, que quer dizer inimigo, opositor de Deus. E o abismo é o lugar onde o Senhor aprisiona todos os anjos que caídos se rebelaram contra Deus e caíram novamente. Exatamente isso. O número dos anjos que caíram voltou a cair depois, em um período posterior à queda. Eles voltaram a cair, não aceitando seus limites, e foram aprisionados por Deus no abismo. Aprisionados por Deus. Bastaria nós dizermos aqui alguma coisa para que você entendesse do que estamos falando, da revelação grandiosa que está aqui. A palavra de Deus está nos dizendo que existe um grupo de anjos piores, caídos, demônios, piores do que estes que nós lidamos com ele diariamente. Você já imaginou isso? Existe um número pior, de anjos piores do que esses que nós lidamos com eles, demônios. Existe um número de anjos caídos que estão aprisionados por terríveis que eles são. Então você já imaginou o que nós estamos falando aqui agora na carta de Judas? Para lá, aprisionados. Veja, embora ele seja chamado Rei do Abismo, Abaddon e Apolion, ele na realidade está no abismo por prisão. Ele estará no abismo por prisão. Ele não estará lá por liberdade, ele estará lá por prisão. O que significa que o inimigo
que o nosso grande inimigo, está sempre derrotado, sempre em condição de derrota. Quem controla o abismo é o Deus eterno. É Ele quem envia os espíritos malignos, é Ele quem os aprisiona. Mas agora fica essa mensagem terrível para nós, como nós nunca sabíamos disso, nós nunca ouvimos falar disso. A palavra do nosso Deus então diz que subiu do abismo uma fumaça como uma fornalha, e a grande fumaça encobriu a luz do sol. Então sabe o que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que o número deles é tão grande, dos que estão aprisionados, que quando saírem no período da grande tribulação, eles terão 5 meses de liberdade, uma liberdade temporária, 5 meses, e poderão fazer com a natureza, com o homem, principalmente com o homem, tudo o que eles bem entenderem fazer, menos tirar as suas vidas. Você imagina um número de demônios tão grande que quando sai do poço do abismo, o número deles escurece o sol? Você já imaginou isso? Escurece o sol. E por que eles estão lá no abismo? Porque eles eram terríveis. Porque eles são terríveis. Por essa razão é que eles estão aprisionados no abismo hoje. Por essa razão é que eles estão presos no abismo hoje. Porque a palavra do nosso Deus diz que eles estão aprisionados por sua rebeldia, por não aceitarem os limites do Senhor, por não aceitarem o controle do Senhor. Então eles estão aprisionados num abismo, num grande abismo. Então agora nós temos uma série de informações a dar. O que é? Não quero estar aqui, disse alguém aqui, a Elisângela. Eu também não quero estar aqui. Misericórdia, disse a Regina. A Célia, que pavor. Não tenha pavor, nós não estaremos aqui em nome de Jesus, amém? Acione os corações, mande um glória a Deus, você não vai estar aqui. Nós estaremos nos precavendo para não estarmos aqui nesses dias. O livro de Apocalipse começa com a mensagem exatamente essa, dizendo: bem-aventurado aqueles que ouvem as profecias desse livro, porque estes serão salvos. Você está sendo alertado para não viver esses dias. E os anjos, os demônios aprisionados, terríveis demônios, serão soltos por 5 meses para tocar no homem da maneira que eles quiserem. E os homens não alcançarão a morte. Isso é terrível, isso é terrível. Então nós vamos agora entender qual é o contexto dos anjos aprisionados. Para entender o contexto dos anjos aprisionados, nós vamos ler a história do endemoniado de Gadara. O endemoniado de Gadara em Lucas, no capítulo 8, no verso 31. Eu vou contar para vocês a história do endemoniado de Gadara e vocês vão perceber como isso é muito forte. Amém? Então, primeiro, o que é Gadara? Gadara é o nome de uma cidade entre as 10 cidades romanas que estão em território da Galileia, chamadas de Decápolis. As 10 cidades não judias, não hebreias, que estavam ao redor do Mar da Galileia. São 10 as cidades romanas ali presentes. Entre elas, uma que está bem à margem do Mar da Galileia, chamada de Gadara. O Senhor Jesus foi até aquela região e foi a Cesareia de Filipe e foi também a Gadara para levar as boas novas do Evangelho. Muitos questionaram o Senhor Jesus por isso, por ele ir até a terra de gentios. Foi em Decápolis, na cidade de Cesareia de Filipe, que o Senhor Jesus perguntou quem eles diziam ser o Filho do Homem. E eles disseram: tu és o profeta Jeremias, e outros: tu és o profeta Ezequiel, tu és o profeta João Batista, e outros apenas diziam: tu és o profeta. E aqui vale apenas a gente lembrar algo que já ensinei para vocês, que um profeta, dentro do contexto judaico, é aquele que tem palavras de repreensão para o povo. Por isso Daniel não é considerado um profeta.
Daniel não é considerado um profeta porque ele não traz repreensões. Então ele está dentre os livros históricos do livro do Velho Testamento judaico. Ele está entre os livros históricos. Ele não está entre os livros proféticos porque ele não é um profeta de repreensão austero. Logo quando eles identificam Jesus como um profeta, João Batista, Jeremias, Elias e outro profeta, eles estão dizendo que Jesus tem uma mensagem dura, que Jesus tem uma mensagem difícil, que Jesus tem uma mensagem pesada e não uma mensagem de passar a mão na cabeça, uma mensagem de água com açúcar. Ele tem uma mensagem difícil para as pessoas ouvirem, difícil de descer goela abaixo, como dizem aqui em Minas Gerais. A palavra de Jesus é uma palavra dura, por isso ele é considerado um profeta pelos gentios que estão em Decápolis. E ali em Decápolis existe a cidade de Gadara, onde Jesus chega e logo ele se depara com 2 endemoniados. Nós citamos apenas um porque ele chama muito a nossa atenção. Dos 2 endemoniados que correm até Jesus e se prostram diante de Jesus e dizem no capítulo 8 de Lucas, no verso 11, capítulo 8, verso 11, rogavam-lhe que não os mandasse para o abismo. Ao verem Jesus, os 2 endemoniados correram aos pés de Jesus e disseram: Mestre, Senhor, nós não estamos fazendo nada além do que o Senhor está permitindo. A minha Bíblia está como profeta. Amém. A sua Bíblia está como profeta. Porque Daniel é considerado pelos evangélicos cristãos e católicos como profeta Daniel. Agora, dentro do cânon do Velho Testamento judaico, os hebreus não chamam de profeta. Amém? Então, se você pegar, Célia, uma Bíblia, uma Torá ou uma Mishnah, você vai encontrar o livro do profeta Daniel entre os livros históricos. Mas na sua Bíblia, como na minha Bíblia, está entre os profetas chamados maiores, porque para nós ele é um profeta. Para o judeu é que ele não é um profeta. Deu para entender isso, Célia? Amém. Os demônios então levaram aqueles homens, se prostraram diante de Jesus e disseram: não nos mande para o abismo. A primeira observação que nós fazemos é que os demônios têm medo do abismo. Têm medo do abismo. Então, se existe um lugar onde você pode ameaçar o inimigo e ele se sentir amedrontado, esse lugar é o abismo. É o abismo. E eu diria para você que ainda continuam sendo lançados lá anjos, demônios rebeldes, que se rebelam contra as ordens do Senhor. Anjos que seguem o diabo. Lembrando que anjos é um termo para a sua natureza. Eles não perderam sua natureza, eles perderam a sua função. Esses demônios então correm até Jesus e dizem: não nos mande para o abismo, não deixe que a gente fique no abismo. E então eles veem uma manada de porcos, e aí você vai entender por que existem porcos em Gadara. Porque a cidade é greco-romana, não são judeus. É pecado para o judeu comer a carne de porco, criar o porco para alimento. Então nós estamos falando de gentios. Então o Senhor dá autoridade, eles saem correndo e se lançam nesses porcos, e os porcos se lançam no rio, no mar da Galileia. Então o que nós encontramos aqui? Nós encontramos um temor dos demônios quanto ao abismo, a prisão do abismo. E ali dentro daquele corpo, daquele endemoniado, tinha entre 1.500 e 3.000 demônios. Esse é o número de uma legião romana. A legião é o nome que se dá a um grupamento romano. Nós temos um centurião, que é uma pessoa que cuida de um grupamento de 100 pessoas. Nós temos uma legião romana que oscila entre 1.500 soldados a 3.000 soldados. Dentro daquele homem, de um apenas, havia 3.000 demônios ou 1.500, entre um número e outro. E a palavra do nosso Deus está nos alertando a algo muito perigoso. Se você arruma a casa e não deixa o Espírito Santo entrar, o inimigo leva outros mais fortes do que ele e entra nessa casa e mora nessa casa. Então nós temos que ter cuidado com o nosso coração. Quando nós entramos para a presença do Senhor e nos limpamos diante do Senhor,
depois, ao sairmos da igreja, nos desviarmos da igreja, nós corremos um sério risco de sermos possuídos por espíritos muito mais fortes do que aqueles que nos levaram ao pecado que nos levou a Cristo pela primeira vez. Então é um risco muito forte que nós corremos e temos que tomar cuidado. Por isso eu digo para você, levante-se hoje. Se o inimigo tentou te entristecer, te abater, levante sua cabeça, bola para frente, siga em frente. Você veio com Cristo até aqui, você vai com Cristo até o fim, em nome de Jesus. Com Cristo até o fim. Escreva isso no seu comentário. Eu vou com Cristo até o fim. Eu vim até hoje, eu vou até o final de tudo. Eu vim até hoje, eu vou até o final de tudo. Então o que nós encontramos, queridos? Nós encontramos os demônios com medo do abismo. Com medo do abismo. O profeta Isaías nos afirma que o diabo está aprisionado no abismo. E o abismo é uma prisão para ele. Isaías 14:15. Contudo, diz o Senhor, serás levado ao Sheol. E a palavra Sheol significa lugar de mortos, lugar oco, no mais profundo abismo. Isaías 14, verso 15. A ameaça do Senhor ao demônio, aos demônios, é lançá-los no abismo, que é a prisão deles. Então eu vou aqui refazer uma frase que eu faço sempre, porque é muito importante que você tire da sua cabeça o conceito grego de inferno e coloque no seu coração o conceito bíblico de inferno. No conceito grego de inferno, o inferno é controlado por um ser espiritual. O Hades é controlado por um demônio, que é o dono da morte, que é o líder da morte. Também no mundo egípcio existe um espírito maligno que coloca as pessoas no inferno ou tira as pessoas do inferno. Mas isso é cultura pagã, não é cultura bíblica. Na cultura bíblica, no ensinamento de Deus, do nosso Senhor, todas as coisas estão no controle dele. E o inferno está controlado por ele. Nós poderíamos entender uma figura para isso. É como se o inferno fosse a cadeia da cidade do reino de Deus. Como se o inferno fosse a prisão. E quem cuida da prisão não são os bandidos. Quem cuida da prisão são os policiais. Então o Senhor cuida das prisões e os seus anjos aprisionam os demônios naquele lugar. Em Apocalipse 9:1, então diz que os demônios que estão aprisionados ali, que estão ali guardados desde a sua queda, sobem, e a fumaça que sobe do poço é como um número tão grande que escurece o sol. O inferno é uma prisão para anjos, é uma prisão para demônios. Mateus capítulo 10, no verso de número 28. Mateus 10, verso 28. E não temais os que matam o corpo, e que não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Então a alma dos mortos em pecado serão lançados no inferno. Mateus capítulo 23, no verso 33. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? O inferno é preparado para os desobedientes e para os demônios. 2 Pedro 2,4. Porque se Deus não poupou os anjos quando pecaram, mas lançou-os no inferno e os entregou aos abismos da escuridão, reservando para o juízo, como será com aqueles que desobedecem o seu nome, desobedecem as suas ordens? Os demônios estão presos no inferno, estão presos no abismo, não estão soltos e comandando e controlando a coisa toda. Tire isso da sua cabeça. Os demônios estão na mesma condição diante de Deus como estão os homens. Eles estão em aprisionamento eterno. Eles estão condenados eternamente. A queda dos anjos se deu em uma só ocasião. Não ocorrerá mais a queda dos anjos. Os anjos que caíram representam 1/3 do total dos anjos de Deus. Deus também não continua criando novos anjos. Pelo que a palavra de Deus diz, ele fez isso uma só vez. Então não existe uma nova criação de anjos. Não. E eles também não se reproduzem. A palavra de Jesus a respeito dos anjos é que quando nós morrermos, recebemos nosso corpo glorificado, seremos semelhantes aos anjos,
não nos casaremos, nem nos daremos em casamento. Então os anjos não se reproduzem. Não existem anjos que estão aparecendo no céu, nas regiões celestiais, depois de sua criação. Nós temos um número de 1/3 dos anjos criados por Deus que caíram. E esse número permanece o mesmo desde o começo. 1/3 dos anjos caíram. A queda do diabo e dos seus anjos levou 1/3 desses anjos para o inferno, para o aprisionamento nas regiões celestiais. E destes, um grupo de rebeldes foi lançado no abismo, nas prisões eternas. Nós vamos encontrar então em Apocalipse capítulo 12, no verso 4, a palavra do nosso Deus fala sobre a cauda. E sua cauda levava após si a 1/3 parte das estrelas do céu e lançou sobre a terra. A cauda, segundo a palavra de Deus, a cauda do dragão é o falso profeta. E a cauda do dragão é Lúcifer. Então, na realidade, esse texto está falando de duas situações. Está falando dos pastores que caem nos últimos dias, que será um número de 1/3 dos pastores vivos, presentes no dia da grande tribulação. E nós temos também 1/3 dos demônios, dos anjos que caem com a rebelião de Lúcifer. Judas, essa carta que nós teologicamente chamamos de último capítulo antes do Apocalipse. Judas, abra sua Bíblia em Judas. Eu espero que você esteja com caderno, caneta, merendeira, papel, esteja tudo aí para você estar anotando tudo que a gente está falando. E eu vou fazer uma promessa para vocês, eu vou postar no grupo do Moving the Church os slides que estão sendo projetados aqui, para que você possa ter e depois repassar para pessoas. Judas 1:6. Os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões eternas para o dia do juízo. Judas 1:6. Judas só tem um capítulo. No verso 6 da carta de Judas está escrito que o Senhor reservou em prisões demônios para o grande dia do juízo final. E esses demônios estão aprisionados aguardando o tempo da liberação de Apocalipse capítulo 9. Em 2 Pedro capítulo 2, no verso 4, porque se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, os entregou aos abismos da escuridão, reservando-os para o juízo final. Esses anjos caíram mais de uma vez. Em Marcos, no capítulo 3, no verso 27, Marcos 3, no verso 27, está escrito o seguinte, que o Senhor Jesus, ele veio a este mundo e ele amarrou o diabo. E aqui eu quero dizer uma palavra para vocês muito importante. Você já deve ter visto crentes orando dizendo, está amarrado em nome de Jesus. E alguns podem ter criticado essa frase e dito, não se diz isso, não tem isso na Bíblia, mandar amarrar demônio. Deixa eu dizer para você, não tem na Bíblia. Não é a ordem de amarrar demônio, é a constatação. É a constatação. Quando você diz está amarrado em nome de Jesus, você está dizendo, confirmando a verdade de que ele está amarrado em nome de Jesus. A pastora Antônia está perguntando que grupo é esse, eu quero entrar. É o grupo do seminário Moving the Church. Pastora, manda pelo meu Instagram o seu número de WhatsApp e nós iremos incluir a irmã nesse grupo. E quem quiser também desejar, nós iremos incluir o seu nome nesse grupo, para você receber todo esse material. Mande pelo WhatsApp em mensagem o seu número, para que assim que terminar a live eu possa ler a sua mensagem. Então a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus veio a este mundo e amarrou o diabo, e amarrou seus anjos. Eles estão amarrados, mas alguns não aceitaram. Essa amarração em Marcos 3:27 é delimitar espaços de atuação. É dizer para o diabo, você vai até certo ponto. Isso é estar amarrado, é estar limitado na sua força, é estar limitado na sua ação. Pois ninguém pode entrar numa casa do valente e roubar os seus bens, se primeiro não amarrar o valente e saquear a sua casa. Jesus é essa pessoa. Lucas 11, do 21 ao 22,
o Senhor também está mostrando que Ele tem poder para amarrar o diabo. Poder para amarrar o diabo. Em Jó, nós vamos encontrar os demônios obedientes. Preste atenção, os demônios que estão amarrados, que obedeceram os limites de Deus, prestando ao Senhor o seu serviço, dizendo ao Senhor o que fizemos, dando um relatório para Deus. Isso está em Jó, no capítulo 1, do verso 6 ao 7. Vindo apresentar-te os filhos de Deus, vieram também os Satanás para se apresentar. Veio no meio deles Satanás. Porque os demônios, eles vão apresentar ao Senhor todo o seu trabalho. E eles não fazem nada que o Senhor não diga, até aqui, a partir daqui, não. Até aqui você vai. Isso é limitar, delimitar, demarcar espaços para o diabo agir. Lembra do endemoniado de Gadara? Ele encontra-se com Jesus e disse: Mestre, Senhor, Rei, nós não estamos fazendo nada além daquilo que nos está autorizado fazer. Eles temem que Jesus, por ser o Senhor e Rei, os mandasse para o abismo por achar que eles estavam em desobediência. Eles disseram: estamos fazendo tudo que nos está autorizado. Não estamos fazendo nada além daquilo que nos está autorizado. Que palavra difícil essa, meus irmãos. O diabo está dizendo que ele não estava fazendo nada além daquilo que estava determinado a ele que fizesse. E aqui eu aprendo uma coisa maravilhosa na palavra do Senhor, que deve ser um alerta para nós. O diabo só faz aquilo que nós lhe damos autorização para fazer. O diabo só age naquilo que nós fazemos por autorização dada a ele. Ele não pode fazer nada além daquilo que nós autorizamos. E a palavra do endemoniado de Gadara foi exatamente essa palavra para Jesus. Eu não estou fazendo nada além daquilo que o Senhor nos autorizou fazer. Isso está no Evangelho de Lucas, e eu quero que você abra o Evangelho de Lucas, no capítulo de número 8, no versículo de número 11. Então nós vamos encontrar Lucas, capítulo 8, no versículo de número 31, perdão. Então nós vamos encontrar o endemoniado de Gadara. E diz assim a palavra de Deus no verso 21. Logo desembarcar veio da cidade ao encontro um homem possuído de demônios, que havia muito que não se vestia. Verso 28, ouvindo falar de Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando, dizendo em voz alta: Que tenho eu contigo, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenava ao espírito que saísse do homem. E embora procurassem conservá-lo preso em cadeias, em grilhões, despedaçava e tudo mais. Versículo 30. Qual é o teu nome? Ele respondeu: Legião. E rogava, versículo 31, para que não os mandasse para o abismo. E eles diziam: não fazemos nada além do que nos foi autorizado. Isso é triste, isso é deprimente, porque o inimigo não faz nada além do que você autoriza, do que você dá de autorização para ele. Então que essa lição fique para cada um de nós. O inimigo não vai tocar em você se você não permite que ele faça isso. O inimigo não vai achar você se você não permite que ele faça isso. E como é que nós permitimos? Então agora vem a chave para você desfazer. Anote aí, a chave para você desfazer as obras do diabo na sua vida. Como o inimigo se sente autorizado? Quando ele nos convence em nossa mente e nós autorizamos a ação dele. Então deixa eu te dizer, onde está a legalidade para o inimigo fazer na nossa vida? Quando nós aceitamos os seus sussurros, quando nós aceitamos a sua voz e damos a ele uma legalidade. Então deixa eu dizer para você como isso é sutil e como isso é poderoso no mundo espiritual. O inimigo trabalha assim, ele trabalha com sugestão, ele trabalha com sugestões a você. E ele vai dizendo para você que você deveria pensar assim, ou agir assim, ou acreditar daquela maneira. Quando você se posiciona em sua mente, e você diz na sua mente
que você não aceita o sopro do inimigo na sua mente, você determina que não vai aceitar a sugestão, ele é vencido. A palavra de Deus diz então que isso se chama resistência. Resistir ao diabo e ele fugirá de você. Mas se você aceita as sugestões e transforma em ação a sugestão do inimigo, então você deu a ele legalidade e ele vai fazer tudo o que ele deseja. Deixa eu citar um exemplo que deve acontecer ou pode ter acontecido com qualquer um de nós. Por exemplo, o inimigo sugere que alguém da sua casa te odeia. Você pega essa sugestão, aceita e se torna inimigo deste alguém. Levanta palavras de agressão, atos de agressão. Ali o inimigo recebeu de você a legalidade. E ele agora se sente autorizado para fazer aquilo que ele tem que fazer. O inimigo se sente com legalidade para destruir sua vida. O inimigo sopra nos teus ouvidos uma ira contra um irmão da igreja e você aceita de pronto. Pronto, você deu legalidade e agora o inimigo vai fazer na sua mente tudo o que ele quer. Então a palavra de Deus diz, resista ao diabo. Lembra da provação de Jesus, da prova de Jesus no deserto? Ele tentava convencer Jesus com argumentos, está escrito, está escrito, está escrito. O argumento era verdadeiro, mas o objetivo era maligno. Irmão, se alguém fala para você uma verdade, ainda que seja uma verdade, para te colocar contra outro irmão, é o inimigo. Ainda que seja verdade, é o inimigo. Não é porque é uma verdade que você vai usar essa verdade para se ferir e se machucar. Um endemoniado de Gadara carregava uma pedra, um caco na sua mão e feria-se todo dia. É o inimigo que faz você se machucar com as pedras que atiram em você. Então é ele quem sugere a você, abandone tudo, deixe tudo, não faça nada. Olha, esse irmão seu te odeia e você começa a se ferir e se machucar e se machucar. Ei, você está dando legalidade para o diabo. Abandone essa pedra, joga fora essa pedra de acusação contra a sua vida. Abandone isso, porque o teu Deus está do teu lado. O que você deve saber dessa história hoje dos Abaddon e Apolion, que controlam os demônios aprisionados no inferno, é que ele também é um vencido, que ele também é um derrotado e que ele também está debaixo da autoridade do nosso Deus. Então o que você precisa entender nessa tarde é que o Senhor está sobre todos eles, independente do governo, da liderança que eles exerçam sobre outros demônios. O Senhor nosso Deus está sobre todos eles. Então, se sujeite à poderosa mão de Deus. Não dê ouvidos à voz do diabo. Não ouça sugestões do diabo que tenta colocar você contra uma pessoa, você contra outra pessoa, que tentam criar um ambiente de desajuste, um ambiente de tristeza, um ambiente de desmotivação, um ambiente de abatimento, um ambiente de ação maligna de toda sorte do mal. Não aceite as palavras do inimigo. Ao resistir às palavras do inimigo, você estará resistindo ao próprio inimigo e não deixando que ele faça morada na tua vida. Hoje talvez o inimigo tenha tentado achar uma maneira de te entristecer. E talvez você tenha aceitado essa sugestão, esse sopro do inimigo. Agora eu digo em nome de Jesus de Nazaré, pelo Espírito de Deus que está em nós, eu digo a você, não dê valor à palavra que o inimigo disse para você. Levante-se, tome banho, se arrume, coloque uma cara de crente abençoado nesse seu rosto, coloque um olhar de vitória e vá para a igreja adorar ao Senhor, porque é exatamente o que o inimigo não quer de você hoje. Ele quer que o sopro que ele soprou em teu coração tire você do alvo que é Cristo Jesus. Você vai se arrumar, vai ir para a igreja, vai cultuar ao Deus vivo, porque o Senhor está preparando uma festa para você na sua igreja hoje. O Senhor está preparando uma festa para você na sua igreja. Eu vou para a igreja. Independente de tudo que eu passei, de tudo que eu ouvi, de tudo que eu passarei, eu vou continuar indo à igreja. Então faça o mesmo.
Não aceite o sopro do inimigo. Vá para a igreja. O teu Deus está preparando uma festa para você ali naquele lugar. Em nome de Jesus. Deus vivo de Israel. O Senhor é Deus sobre tudo e sobre todos. Eu sei, ó Deus, que o inimigo tem suas artimanhas e sua obra terrível para nos assistir e para nos aniquilar. Mas o Senhor é maior do que ele. Maior é o Senhor do que aquele que tenta nos entristecer. O Senhor é poderoso e grande em batalhas. O Senhor é forte, longânimo. Não há outro Deus além de ti. E eu te glorifico, meu Deus, eu te exalto, meu Rei. E quero colocar a vida dos meus irmãos em tuas mãos e pedir ao Senhor que esteja presente, trazendo o espírito de valentia a cada um deles, para que ali, na presença do Senhor, eles possam louvar o Senhor essa noite, engrandecer o teu santo nome, sem nenhuma reserva, sem nenhum receio. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Deus te abençoe com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus. Que a vida do próprio Deus esteja em você. E se você vai estar comigo hoje na igreja, às 19h30, eu espero você com o espírito cheio de alegria, para nós adorarmos ao Senhor, porque Deus está preparando uma festa para nós ali na Igreja Batista Betel, e Ele está preparando uma festa para você na sua igreja também. Então vá animado, vá com o coração alegre, porque Deus te dará vitória, e Ele colocará no chão todos os exércitos do inimigo. Abaddon e todos os que estão presos, os que estão aprisionados no abismo, nunca terão força sobre você, porque você não estará aqui no dia em que ele for solto. Você estará no céu, na glória, na presença do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Deus abençoe tua vida. Não ouça a voz do inimigo, não ouça o sopro de Satanás. Vá cheio de autoridade para a sua igreja, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E o teu Deus é contigo. Homem de Deus, mulher de Deus, o teu Deus é com você. Que Deus te abençoe com toda sorte de bênçãos. Amanhã, às 8h30 da manhã, se Deus assim permitir, nós estaremos encontrando Jesus em uma festa bíblica, na festa do Pentecostes. Nós vamos encontrar Jesus na festa das semanas, amanhã, em nome de Yeshua. O Senhor te abençoe e te guarde. Levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Deus te abençoe em nome de Jesus. Shalom. A paz do Senhor, Elaine, pastora Antônia, Vitória. Deus abençoe Márcia. Deus abençoe Elizabeth. Deus abençoe Rosa. Deus abençoe pastora Célia. Deus abençoe Célia. Deus abençoe Regina. Deus abençoe cada um de vocês com toda a sorte de bênçãos. Neide, Neuma, Deus abençoe pastora Antônia com toda a sorte de bênçãos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Shalom.